extensão de que vamos falar a seguir pode ser extremamente útil para a colocação, por exemplo, de mosaico com relevo numa determinada parede, para lhe dar uma certa textura e portanto, uma certa graça diferente do normal. Para isso nós temos que criar, portanto, uma grelha para nos podermos basear, e sobre essa grelha é que nós vamos trabalhar então de forma a conseguir utilizar a ferramenta. Então eu vou começar por criar aqui um retângulo na vertical, portanto vou pôr um retângulo de 1,1 1 metro por 1 metro. Vou com a ferramenta Select fazer duplo clique neste quadrado e agora vou selecionar a ferramenta Move, clico na tecla Ctrl para, em vez de mover, copiar, e vou criar uma cópia daqui a aqui, e agora escrevo 9x, portanto aqui na distância, faço Enter, 9x Enter, e ele cria-me então 9 cópias. Vou agora selecionar estas todas e novamente fazer a mesma coisa, portanto ir aqui a Move, carregar na tecla Ctrl para, em vez de mover, copiar, seleciono este ponto e este segundo e faço outra vez 9x. Portanto tenho aqui uma grelha, reparem que ela não é uma componente, portanto cada uma destas entidades é uma entidade distinta, portanto tenho superfícies e tenho arestas. E aquilo que eu vou fazer é o seguinte: eu vou aqui no chão desenhar um quadrado de 1,1, tal e qual. Vou só fazer aqui um reverse faces, quero a face branquinha aqui para cima. Vou-lhe dar uma certa expressão, vamos pôr aqui 0,05, chega-me perfeitamente. E agora sobre, portanto isto através, peço desculpa, eu fiz isto se calhar um bocadinho rápido, vou aqui ao Push and Pull, seleciono esta superfície, faço 0,05 e obtenho então esta caixa com uma ligeira espessura. Vou agora fazer aqui nesta parte de cima um X, outro daqui aqui. Reparem que eu vou fazer agora, vou selecionar este ponto médio aqui e vou unir ali, daqui e daqui, aqui. E agora gerei aqui outra linha. Claro que eu sempre que faço aqui uma divisão, eu estou a separar estas linhas, e agora vou fazer uma linha desde este ponto médio até aqui, outro até aqui, outro ponto até aqui e outro até ali. Vamos só apagar estes pontos que aqui estão. E agora com a ferramenta Move, reparem que eu não tenho absolutamente nada selecionado, eu para ter certeza vou carregar aqui fora, vou aqui à ferramenta Move e vou só buscar este ponto que vou mover na vertical, ou seja, carrego na tecla para cima, vou mover na vertical 0,15 e vou fazer a mesma coisa neste ponto aqui. Vou mover também na vertical 0,15, Enter, e obtenho este objeto. Para dar-lhe um bocadinho de graça, vamos aplicar-lhe aqui alguns materiais, podem ser cores, aquilo que quiserem, podem ser mesmo cores. Vamos por aqui buscar um tom verde escuro para esta face, esta e esta. E um verde um bocadinho mais claro, se calhar mais claro ainda, nestas faces aqui e aqui, para destoar um bocadinho aqui um amarelo, se calhar um bocadinho mais vivo, acho que sim. Nas restantes faces vou aplicar o amarelo, não é que isto seja muito importante, mas pronto, cá temos então a nossa peça, que eu vou transformar numa componente. Portanto, vou fazer triplo clique neste objeto, carrego no botão direito do rato e faço Make Component. Aqui vou cometer um erro, mas depois vou corrigi-lo. Faço Create, vou-lhe chamar a esta componente Mosaico, faço Create e aqui está ela. Portanto, aquilo que se pretende é aplicar este mosaico
a cada um destes quadradinhos que aqui está. Portanto, já estão a ver a trabalheira, eu ia ter que copiá-lo para ali, rodá-lo e depois fazer as cópias conforme fiz quando criei estes quadradinhos. Vamos ver então uma forma de fazer isso mais rápido. Para isso, vamos ter que ir buscar uma extensão. A extensão podem ir buscá-la ao site sketchucation.com, portanto vamos aqui a sketchucation.com, mais uma vez chamo a atenção que se não tiverem um registro, façam um registro, portanto cliquem aqui em Register. Se já tiverem uma conta no site, basta clicar em Login e fazer a autenticação colocando aqui o vosso username e a vossa password. Fazemos Login e entramos então do site sketchucation.com. Aqui vamos clicar em Plugin Store. E aqui no Plugin Store vamos procurar por uma extensão chamada Component Onto Face. Ela já aparece aqui. Component Onto Face. Atenção que não é Into Face, é Onto Face. Fazemos pesquisar e ele vai nos encontrar aqui duas extensões, dentre das quais a que me interessa, a segunda não interessa porque, além de não ser aquela que eu pretendo, é uma extensão paga. A que me interessa é esta aqui, Chris Fulmer Components Interface. Portanto, faço o download e ele vai-me colocar no SketchUp, portanto vai-me gerar um ficheiro RBZ que eu depois no SketchUp tenho que fazer Window, Extension Manager, e depois no Extension Manager tenho que fazer Install Extension e neste caso iria às transferências buscar a tal extensão que me aparece aqui, Components Onto Faces. Faço abrir e ele depois aparece-me aqui listado. Eu chamo a atenção pelo seguinte, é que quando adicionarem esta extensão, ela não vai aparecer logo, ela não vai ficar disponível, ela não tem ícone, ela aparece aqui em Extensions, Chris Fulmer Tools, aparece aqui Shape Bender porque é também uma extensão do mesmo autor, e depois temos Component Onto Faces. Este menu eventualmente não vai aparecer logo que introduzirem a extensão. O que é que tenho que fazer? Tenho que fechar o SketchUp e voltar lá a abri-lo e depois sim esta extensão vai ficar disponível. E então, como é que esta extensão funciona? Muito simples. Apenas tenho que selecionar a grelha e também ao mesmo tempo, carregando no Shift e selecionando, ou então faço uma janela logo a englobar tudo, a componente que eu quero aplicar em cada uma daquelas faces. Depois disso, só tenho que ir a Extensions, Chris Fulmer Tools, Components Interfaces e selecionar Components Onto Each Face. E cá está, ele vai agora pensar um bocadinho e vai colocar cada um daqueles mosaicos no seu devido lugar. No devido lugar, não. Porquê? Porque há aqui um erro que eu cometi, que eu avisei na altura, que foi quando eu defini o ponto de inserção, ou quando não defini, neste caso, porque se eu editar a componente, reparem que o ponto de inserção da componente corresponde ao canto inferior esquerdo da componente, que é o que é feito por defeito. O que é que acontece aqui? Ele, para estar no sítio correto, ele tinha que estar alinhado pelo centro geométrico de cada uma daquelas faces. Então o que é que eu vou ter que fazer? Vou ter que cancelar, vou ter que fazer um undo ao Component Onto Faces e vou ter que redefinir o eixo portanto, o meu eixo de coordenadas nesta componente. Faço duplo clique na componente, cá está o eixo de coordenadas, aparece ali, e eu vou agora selecionar o comando Axis. Como origem, vou definir o centro desta base, portanto vou aqui buscar o centro de cada uma destas peças e vou cruzar um com o outro. Cá está, quando me aparecem ali os dois está correto, portanto temos que usar as inferências. Seleciono este ponto como a minha origem, este ponto como o novo ponto eixo de X e este ponto como o novo eixo dos Y. Clico cá fora e ao clicar cá fora ele dá-me a indicação que o eixo de coordenadas foi alterado, se eu quero alterar o ponto de inserção em função do novo sistema de coordenadas, e eu vou dizer que sim. Agora, vamos repetir o comando, a ver se ele funciona corretamente.
E então selecionamos absolutamente tudo, vamos a Extensions, Crease Former Tools, Components into Faces e seleciono Components onto Each Face. Seleciono e cá está, agora sim, eles já estão no sítio correto e como temos aqui um relevo eu posso inclusivamente ligar, ir aqui a View e ligar as sombras. Claro que eu depois tenho que editar, vamos aqui ao lado direito, cá está, e alterar a localização da luz solar. Acho que não tem relevo suficiente para conseguir visualizar convenientemente. Aparece aqui qualquer coisa, acho que sim. Portanto, a nossa parede começa a ter então uma expressão diferente. Vamos aqui desligar outra vez os shadows para adquirir um bocadinho mais de desempenho. Vou só cancelar novamente e vamos manter conforme estava e vamos fazer agora o seguinte. Eu vou criar aqui ao lado uma esfera. Portanto, vou aqui com o comando Circle, faço um círculo, aqui mais ou menos assim, e agora, eu já expliquei isto no tutorial, vou fazer agora um outro círculo, mas neste caso a cruzar com este, vamos aqui de acordo com o eixo verde, por exemplo, e agora seleciono o círculo de fora e seleciono a ferramenta Follow Me. Clico aqui e cá está a esfera então executada. Vamos ver o que é que acontecia se eu selecionasse a esfera e se selecionasse a componente. Fazemos Extensions, Crease Former Tools, Components onto Faces e faço Components onto Each Face. Reparem que eu quando selecionei a esfera, hipoteticamente ela saltaria uma face. Vou agora selecionar a componente e vamos ver o que é que ele vai fazer. Se calhar vamos fazer o seguinte, antes disso, que é fazer aqui um reverse face para a minha esfera aparecer branquinha. Agora sim, porque senão estamos a colocar, íamos colocar aquele componente, mas no interior da esfera. Faço Components onto Faces, ele vai pensar aqui um bom bocado e ele coloca-me aquela componente em várias situações. Como é que isto é possível se considerarmos que a esfera só tinha uma face? Porque é falso, porque na realidade a esfera no SketchUp tem várias faces. Se eu vier aqui a View, Hidden Geometry, verifico que temos aqui geometria escondida. Portanto, na realidade, no SketchUp nós não temos superfícies curvas, só temos superfícies planas e retas. Não temos curvas nem superfícies curvas. O que faz com que cada um destes quadradinhos corresponda a uma face independente. Do mesmo modo, temos de ter cuidado nas superfícies topográficas. Eu vou aqui criar uma superfície topográfica utilizando as Sandbox Tools. Se não tiverem esta barra, basta clicar no botão direito do rato e ativar aqui Sandbox. Selecionamos esta ferramenta inicial que é o From Scratch e fazemos uma linha, em vez de 3, vou manter os 3 metros, também não vou criar uma superfície muito grande, vamos fazer aqui uma superfície com 18 por 15, já é mais que suficiente. Vamos a explodi-la. Vou só aqui desligar o Hidden Geometry para tentar enganá-los. E agora o que é que eu vou fazer? Reparem, aparentemente eu tenho uma superfície aqui em cada um destes lados. Vou agora aqui a Smooth e vou criar aqui algum relevo nestas áreas. Cá está. Agora, vou selecionar todas estas superfícies e também a minha componente. Vou selecionar Extensions, Crease Former Tools, Components into Faces e faço Components onto Each Face. E o que é que vai acontecer? Vai acontecer que em cada quadradinho que aqui está, ele não vai colocar uma componente, mas vai colocar duas. Isto acontece porquê? Porque existe de facto aqui uma geometria escondida. E apesar de eu, há um bocado, selecionar uma superfície só, me aparecer um quadrado, na realidade nós temos duas, porque estas superfícies estão todas quebradas, estão todas trianguladas. E então, neste tipo de superfícies, como é que eu posso colocar um quadradinho destes, portanto um mosaico destes, em cada um destes quadradinhos? Selecionando o outro comando que vem incluindo nesta ferramenta, portanto, e que nós até agora ignoramos. Portanto, eu vou a Extensions,
Extensions, Crisfolmo Tools e agora Components onto Faces, e até agora eu utilizei Components onto each face, mas neste caso eu vou fazer Components onto Face Collection. E o que vai acontecer é que agora sim ele vai-me colocar uma componente em cada uma destas fases. Aparentemente assim de uma forma um bocado anárquica, temos aqui até umas que estão assim um bocadinho embutidas, mas isto tem a ver com a orientação de cada uma das diagonais e também da inclinação de cada uma das superfícies. Portanto, e desta forma conseguimos colocar uma componente em cada um destes quadradinhos. Neste caso não seria assim muito benéfico, mas por exemplo, se quiséssemos colocar uma árvore em cada uma daquelas componentes, podia-nos facilitar bastante a vida. Portanto, desta forma conseguimos colocar também uma componente por cada hipotética superfície.